Vamos fazer o seguinte, vamos direto pro vídeo do Eduardo Bolsonaro, pra dar tempo, tá certo? Porque ele fez uma comparação ali de professores doutrinadores com traficantes de drogas num evento que ele participou lá, um evento pró-armas. Vamos ouvir o que disse Eduardo Bolsonaro. Preste atenção na educação dos filhos. Tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Às 7 horas e 56 minutos. Repita. 7h50. É polêmico o assunto, gente. Parece que é bobagem, mas é uma fala de um deputado. E aí tem uma classe de professores. Eu vou começar ouvindo um professor. Professor Jorge. Me parece que a resposta do Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, foi muito clara, né? Já do ponto de vista administrativo, ele já determinou à Polícia Federal que faça uma análise do discurso nesse ato que tudo indica que é um ato armamentista realizado no Brasília e identifica aí os indícios de eventuais crimes, notadamente, e aí vamos aos pontos, incitações ou apologias a atos criminosos. Quando a gente vê e ouve o que vocês publicaram aí agora nas imagens, no áudio e vídeo, e lê o texto do Dino, já de imediato vai na minha memória para o fato ocorrido agora em Guaíra, há poucos dias, onde um delegado e um professor de história estão aí em desenvolvimento de uma situação de violência. Esse é o tipo de situações que falas como essa provocam. Agora, outro dia eu comentei, mas gostaria, e aí que vem um ponto, quando a gente vai para uma sala de aula e alguém começa a explicar a posição do zero à direita, o zero à esquerda. Então, os filhos do Bolsonaro são todos zeros à esquerda. E aí o professor pensa, e agora, o que é um zero à esquerda? Algo que não vale nada. Eu creio que o que ele disse é incitação à violência, e aí estão os zeros à esquerda. Tweet, quem, Rafael? Então, o Flávio Dino tinha que investigar o próprio presidente da República, quando ele disse que, né, queria que todo o pessoal da Lava Jato, né, se fufu, e também queria se vingar desse povo. Então, é uma ameaça, né? É uma ameaça. Mas, bom, o Flávio Dino quer trabalhar, então deixa que ele trabalhe da forma como ele bem entender. A situação que ocorreu nesse vídeo, obviamente, você percebe que há um exagero, mas é uma comparação, assim, se você perceber a comparação, entender, não precisa ser tão intelectual assim, nem filósofo, nem escritor, né? Entender a comparação, você realmente tem um pouco até de concordância com o que ele fala, né? Professor doutrinador. Você tem né? professores na família? Tenho. Professor doutrinador. Pergunta pra ele eles. quer falar... É pra dar o meu comentário ou tem que ir lá pra Bela Vista lá? Pode ir lá pra Bela Vista. Não, vai lá tá, pra Bela beleza, Vista, então. então. Pode ir comentar. Ficou nervoso. Pamela Bussolini. Ele não gosta. Pamela Bussolini. Olha, E olha que o professor não abriu a boca. eu não sei se eu já disse aqui no programa, acho que sim. Eu não gosto muito do Eduardo, acho que ele se expressa mal. Não gosto dele, não. Mas nessa fala dele aí, eu tendo a dizer que existe, né, uma raiz de verdade. Primeiro que eu não achei que ele falou e ofendeu todos os professores, porque ele disse professor doutrinador, não são todos os professores, graças a Deus, que são doutrinadores, que se aproveitam dessa situação de hierarquia e para impor uma ideologia na cabeça de uma criança, de um adolescente, enfim, não são todos. Então, ele fez ali, ele não falou professores, ele falou professores doutrinadores. E no que eu tendo a concordar? Que vender o esquerdismo, comunismo, socialismo como coisa boa, não deixa de ser vender uma droga, né? Como se fosse uma coisa boa. Então, o paralelo até que não é tão errado, não, que ele fez. Agnaldo Vieira? Olha, nas faculdades nós temos muitos professores doutrinadores, mas pode ter de direita também, né, ou de esquerda. Sempre a gente vê as universidades como antros só da esquerda, né? Mas temos alguns doidos lá da direita também. Mas eu vou para o lado seguinte, foi um dos motivos
que fez o presidente Bolsonaro perder essa eleição. Os filhos são um desastre falando. Quando o Bolsonaro fala, mas é o Bolsonaro, é ele. Entre aspas, ele pode. Os filhos são um desastre para falar e queimam a vida e a fase política do presidente. E o Eduardo é mais um que falou essa bobagem mais uma vez, né? Todos eles. Eu acho que a que se salva na família é a menina e a Michele. E os filhos são desastrosos em falas como essa. E numa fase em que está se pegando tudo que fala da direita contra o que se pensa, né? Ele pode arrumar para a cabeça nessa situação, né? O Flávio Dino já pediu para a Polícia Federal investigar. Ô, Fernando Tupan, 1 minuto para você falar dessa história toda aí. Paulo Caetano, o Aguinaldo ali falou uma coisa assim, eu discordo dele. Eles falam o que eles pensam. E não tão errado de soltar isso. Eu vi a frase, a Pâmela colocou bastante certo. O que o Lula falou e o que o Eduardo Bolsonaro falou, o do Lula é muito ameaçador. O Eduardo Bolsonaro não incentiva a violência. Vamos combater esses professores doutrinadores. Isso, sim, é chamar para a violência. Não comparar, pelo amor de Deus, é uma coisa que comparar a picanha do PT com a picanha de verdade. São 2 pontos diferentes. Então, chega, né, Paulo Caetano? Para. Isso é mimimi da esquerda para afastar todos os inimigos do regime do Luiz Inácio Lula da Silva, que é um erro muito grande. Ao invés de impulsionar a democracia, impulsiona o revanchismo, que é uma coisa terrível, Paulo Caetano.